Encontrar trabalho em Portugal é uma tarefa muito difícil. A solução encontrada por muitos portugueses é saírem do país. Ser imigrante ou expatriado implica o confronto com vários problemas de ordem legal, pessoal e familiar. A APESP está a trabalhar para ajudar na criação de 100 mil postos de trabalho no estrangeiro, facilitando os aspectos legais e processuais dessas saídas. Este projeto tem por base a utilização dos serviços privados de emprego para haver uma imigração orientada. Em vez de partirem à aventura sem saberem onde vão trabalhar, a associação vai envolver os serviços privados de emprego, as chamadas empresas de trabalho temporário, para que esses profissionais possam beneficiar da vantagem de negociar as condições contratuais, alojamento e transporte a partir de Portugal. Outra grande vantagem deste projeto passa por haver descontos para a Segurança Social em Portugal. Ou seja, as pessoas, durante o tempo de permanência fora do país, em que estão a trabalhar, que pode ir até um período de 24 meses, mas eventualmente esse período, dependendo do motivo e dependendo do país, pode ser prorrogável, façam os seus descontos para Portugal e que mais tarde possam usufruir desses descontos que efetuaram, ou numa pensão que possam ter, ou no acesso a um subsídio de desemprego, que estamos correntemente a discutir e que já levamos o assunto à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, que é a dupla tributação. Mas para isso tem que haver vontade política. Para além dos aspectos legais, é preciso ter atenção às questões da adaptação a outras culturas e modos de ser. O Marca Pessoal falou com Paulo Finuras, especialista em gestão internacional de recursos humanos. Há pessoas que não reagem bem ao novo ambiente. Não é? Porque quando a pessoa muda de um ambiente, de um habitat, se quisermos, cultural, para outro habitat, vai encontrar coisas que normalmente não está à espera. Passa por um conjunto de fases, em primeiro lugar. Não é? Há a fase de euforia, em que as pessoas gostam do que é novo, do que é diferente. E normalmente as pessoas, quando vão, têm a competências e têm o querer. E essa fase de euforia dura quanto tempo? Essa fase de euforia, o que os estudos mostram é que dura sensivelmente 3 semanas. Isto nas expatriações de média e longa duração. Não é? E depois, a seguir à fase de euforia? A fase de euforia, que também é chamada a fase do turista, é quando a pessoa tem expectativas elevadas e a seguir essa fase vem a fase do choque, ou seja, quando a pessoa percebe que a realidade onde está acaba a bolha da euforia e começa a perceber coisas, ou melhor, a não perceber coisas que eram evidentes, mas para ele não eram evidentes porque estava protegido, imunizado pelas expectativas elevadas. E o que é que as pessoas começam a sentir quando sentem esse tal choque? Quais são os sintomas, entre aspas? Há sintomas claros disso. Por exemplo, e não é por acaso que as empresas também se preocupam com isto, normalmente é a fase em que as pessoas apanham mais doenças. Por exemplo, porquê? Porque no caso das pessoas deprimirem, o sistema imunitário fica enfraquecido e as pessoas normalmente ficam mais sujeitas às constipações, tudo o que é infecções de vírus, pulmões. Ficam mais fragilizadas. Mais fragilizadas, não é? Depois, normalmente desencadeiam comportamentos que há um sociólogo que chama de embriaguez no estrangeiro, ou seja, a pessoa aquilo que tende a fazer mais já no país de origem amplifica no novo ambiente como mecanismo de defesa. Portanto, comer mais, é natural muitas vezes as pessoas engordarem bastante mais ou fumarem mais e isso pode também trazer problemas. Depois traz problemas de produtividade para as empresas, porque esta fase do choque é a fase em que as pessoas baixam a sua produtividade. E, portanto, é claro que as pessoas, sendo resilientes, o ser humano, por princípio, consegue adaptar-se e passa à terceira fase, que é a fase do ajustamento. Não é? Nesta terceira fase, em que a pessoa passa à fase do ajustamento, há 3 situações que podem surgir. Há uma situação em que os indivíduos sentem-se tão bem no novo ambiente, melhor ainda do que até no ambiente de origem. Nós podemos ser estrangeiros na nossa própria cultura, não é? E, em alguns sentidos, todos nós somos um pouco, não é? Porque quando falamos nesta questão das diferenças culturais, é sempre a tendência central, não é? O padrão, não é? Mas voltando à questão da fase 3 do ajustamento, há pessoas que se sentem, de facto, melhor nesse novo ambiente. E, normalmente, o que nós sabemos, por evidências e por estudos, essas pessoas não voltam. Ficam. Finalmente, temos a quarta fase, a fase da estabilidade, em que, digamos, a maioria das pessoas fica, que é a fase da adaptação. Mas há uma terceira linha, em termos dos sentimentos, em que alguns indivíduos ficam num estado que podemos designar de dolo psicológico, ou seja, não conseguem realmente, não ultrapassaram a fase do choque e têm comportamentos racistas, xenófobos,
contra o país hospedeiro onde estão. Sim, aliás, ainda não há muito tempo. Isso é quase patológico. As sociedades são patológicas. Há um antropólogo. Ou seja, revela-se um ser que tem certamente problemas. Mas normalmente as pessoas conseguem ultrapassar essas tais 4 fases, e quando as pessoas não conseguem ultrapassar essas fases, elas normalmente regressam na segunda fase, com certeza. É aí que está a repatriação. A repatriação pode acontecer ou na segunda fase ou mais tarde por problemas acumulados na última fase. Trabalhar fora do país faz parte do dia-a-dia de Paula Carneiro, diretora de Recursos Humanos do Grupo Simpor, e de Rui Alves, diretor de Recursos Humanos da Johnson & Johnson. Eu tive 2 experiências, fundamentalmente. Entre 94 e 98 trabalhei em Angola, no Ministério dos Petróleos e não só na Angola, portanto no mercado, na indústria dos petróleos. E mais recentemente, nos últimos 2 anos, trabalhei nos Estados Unidos, na Johnson, portanto, numa das sedes da Johnson, em New Jersey. A primeira experiência que eu tive fora do país foi quando ainda era estudante, em 1989, portanto uma das primeiras levas do programa Erasmus em Portugal, e estive fora 1 ano. E depois as outras expatriações que tive, digamos assim, não foram expatriações do curso, foram flexpatriações, ou seja, a base era Portugal, mas as minhas funções, tal como hoje, obrigavam de facto a viagens frequentes. Bom, na primeira foi uma experiência. Eu era muito novo, era muito jovem, tinha 23 anos e, portanto, estava solteiro e, portanto, é determinante isso, não é? Porque já fomos com certeza a falar na família, mas foi duro, foi difícil na altura, porque, enfim, em Angola, entre 94 e 98, não existiam os meios que existiam hoje. Não havia internet, não havia e-mail, não havia telemóveis e, portanto, foi mais complicado. Agora, nos Estados Unidos foi mais simples, não é? Eu já trabalhava fora de Portugal há uns anos e, portanto, trabalhava também com a equipa americana e foi uma adaptação natural. Foi mais complexo porque tive que levar a família, não é? Portanto, a família foi, e isso foi a minha principal preocupação. Grupo Simpor e Johnson & Johnson têm dezenas de trabalhadores colocados fora do país e têm apostado em políticas de recursos humanos específicas para expatriados. Há sempre nas nossas expatriações também a direito a uma viagem de reconhecimento por parte da família, portanto podem analisar o contexto de todos. No caso das pessoas que vão, mas não levam a família, tentar ver qual o número de viagens de facto que está disponível para que a pessoa possa vir a casa com alguma frequência. Depois depende das distâncias, mas aquilo que nós neste momento preconizamos são cerca de 6 viagens por ano. Temos uma área a nível mundial, designada de Global Mobility, que precisamente prepara de A a Z os expatriados e as famílias para os processos de expatriação e de movimento de mobilidade internacional, nomeadamente através da formação intercultural. Conhecer e respeitar a realidade do país para onde se vai trabalhar é absolutamente fundamental. A regra de ouro de um expatriado, se me importasse assim, se há alguma, há várias, podia dar uma série delas, mas há uma que eu considero, até por experiência própria, ao longo de muitos anos, que eu considero a regra de ouro, que é nunca dizer mal da cultura que o recebe. E há uma segunda que eu gosto muito, que é um ditado do Cícero e que também tira alguns mitos em relação a dificuldades ou não dificuldades de adaptação, que é o ubi bene ibi patria, ou seja, onde se está bem, aí é a pátria. Não é? Eu acho que isso é o fundamental, é estar bem para ser mais produtivo.